Meu namorado me fez esperar 2 horas em um restaurante caro no nosso aniversário. Quando ele finalmente chegou com seus amigos, ele disse em voz alta: "Estão vendo? Falei que ela ainda estaria aqui como um cachorrinho patético." Todos eles riram. Estávamos juntos há 3 anos e eu tinha acabado de pagar o empréstimo do carro dele. Randy e eu nos conhecemos há 3 anos, quando meu apartamento inundou depois que meu vizinho de cima deixou a banheira transbordando o fim de semana inteiro. Quem faz isso? Tive que ficar na casa do meu irmão enquanto esperava pelos reparos, e Randy foi o encanador designado para consertar tudo. Ele continuava encontrando novos problemas toda vez que aparecia. O que agora percebo que era só o jeito dele de me ver mais haha. Na época, eu achei fofo. Agora estou questionando se ele mexeu nos meus canos de propósito para prolongar a situação. Enfim, lembro de pensar como era fácil conversar com ele, o que é raro pra mim porque geralmente sou super desajeitada perto de pessoas novas. Avançando para o 1º ano. As coisas estavam ótimas. Fomos morar juntos depois de 8 meses. Rápido demais, eu sei. Foi porque o contrato de aluguel dele estava terminando e simplesmente fazia sentido financeiramente. Randy trabalhava como encanador, mas tinha dificuldade em ter uma renda consistente porque vivia tendo problemas com empresas diferentes. Ele era demitido por chegar atrasado ou pedia demissão porque seus chefes eram uns idiotas que não apreciavam suas habilidades. Sinal de alerta número 1, que eu ignorei completamente. Ao longo dos anos, Randy constantemente me enviava longas e raivosas mensagens de voz no Telegram sobre seu chefe, chamando-o de macaco sem cérebro e zombando de seu sotaque ou de como ele se vestia. Ele reclamava sobre como seu chefe era estúpido demais para operar uma maçaneta e como ele estava carregando a empresa inteira nas costas, mas não recebia nenhum reconhecimento. Eu salvava essas mensagens na minha pasta de favoritos. Às vezes até baixava quando eram particularmente nojentas. Não sei por que as guardei. Talvez subconscientemente eu soubesse que elas importariam algum dia. Ele fazia o mesmo com seus pais, especialmente quando eles não lhe emprestavam dinheiro. Ele enviava mensagens de voz horríveis chamando seu pai de uma desculpa patética para um homem e sua mãe de uma mulher que não consegue pensar por si mesma. Uma vez, depois que eles se recusaram a ajudar com o pagamento do carro, ele enviou uma mensagem de voz de 5 minutos sobre como eles eram fracassados que nunca realizaram nada e como ele tinha vergonha de ser parente de tais perdedores. Lembro-me de me sentir tão desconfortável ouvindo aquilo, mas eu apenas as adicionava à minha pasta de favoritos sem realmente pensar sobre isso. No 2º ano, eu estava basicamente cobrindo a maior parte das nossas despesas. Meu emprego não é incrível, mas é estável. E eu continuava dizendo a mim mesma que relacionamentos são sobre equilíbrio. Às vezes, uma pessoa carrega mais peso até que a outra se estabilize. Randy sempre prometia que as coisas mudariam em breve. Ele só precisava de uma boa oportunidade e tudo mudaria. 6 meses atrás, o carro de Randy quebrou. Um Mustang 2015 que estava muito além do que ele podia pagar. Ele ficou arrasado porque aparentemente era o carro dos seus sonhos, e ele precisava de transporte confiável para o trabalho. Eu estupidamente ofereci ajuda com o pagamento, já que estava afetando sua capacidade de manter empregos. Acabei assumindo o empréstimo inteiro, $386 por mês. O que é muito pra mim. Acho que eu só queria ser solidária. E pensei que talvez isso fosse o que o ajudaria a se estabilizar. Editar. Várias pessoas me mandaram mensagens perguntando por que eu pagaria pelo carro dele. Olhando para trás, parece tão óbvio. Mas no momento, parecia que eu estava ajudando a nós dois. Morávamos juntos, dividíamos despesas e sem transporte, ele não conseguia trabalhar consistentemente. Além disso, ele estava super emotivo sobre a possibilidade de perder seu bebê. Enfim. Ontem à noite foi nosso aniversário de 3 anos. E eu tinha acabado de fazer o pagamento final do carro dele na semana passada, o que foi um grande aperto financeiro para mim. Fiz reservas neste restaurante chique no centro da cidade que sempre falamos em experimentar, mas nunca podíamos pagar. Tradução, eu não podia pagar para nós dois. Passei horas me arrumando. Vestido novo, cabelo feito, tudo. Cheguei às 19 horas para nossa reserva. Randy mandou uma mensagem dizendo que estava atrasado e pediu para eu ir entrando e me sentar. Às 19h30, eu já tinha mandado 3 mensagens sem resposta. Às 20h eu tinha ligado 2 vezes direto para a caixa postal. A garçonete continuava me dando aqueles olhares de pena e perguntando se eu queria pedir ou talvez reagendar. Eu estava tão constrangida, mas continuei dizendo: ele só está atrasado, provavelmente o trânsito. Enquanto checava meu celular a cada 2 minutos. Às 20h45, sim, eu estava sentada sozinha por quase 2 horas. Eu estava prestes a desistir quando Randy finalmente entra com 4 de seus amigos. Isso não foi um mal-entendido. Ele nunca havia mencionado trazer mais ninguém para o nosso jantar de aniversário. Então todos eles vêm até minha mesa, rindo e obviamente já altos. E então, eu ainda não consigo acreditar que isso aconteceu. Randy se vira para seus amigos e diz, alto o suficiente para as mesas próximas ouvirem: estão vendo? Falei que ela ainda estaria aqui como um cachorrinho patético. 2 horas e ela não foi embora. Todos caíram na gargalhada. Um de seus amigos, Jake, que eu sempre achei um idiota total, diz: caramba, você não estava brincando, ela é bem treinada. Mais risadas. Randy então se joga ao meu lado, aperta minhas bochechas entre os dedos como se eu fosse uma criança e diz: é por isso que ela é a melhor. A maioria das garotas teria ido embora furiosa, mas a minha Kelly, ela paga minhas contas e fica esperando como uma boa menina. Então ele olhou para mim com aquele sorriso nojento e disse:
Ah, você achou que isso seria um jantar romântico? Que adorável. Temos um jogo de pôquer depois disso. Eu só precisava ter certeza de que você estava disponível para o próximo pagamento primeiro. Quando eu não respondi, ele agarrou meu queixo bruscamente e virou meu rosto para ele dizendo: Alô? Tara para Callie? Deus, você é patética às vezes. Diga alguma coisa ou vai ficar aí sentada parecendo um cachorrinho triste? Seus amigos acharam isso hilário. Eu literalmente não conseguia respirar. 3 anos juntos. Eu tinha acabado de gastar quase $12 mil pagando o carro dele. E era isso que ele pensava de mim? Era isso que ele dizia aos amigos sobre mim? Que eu era um capacho patético que ele podia tratar como quisesse? A garçonete se aproximou, parecendo super desconfortável, e perguntou se estávamos prontos para pedir. Lembro-me de sorrir, de alguma forma, e dizer: Na verdade, eu gostaria de mais uma taça de vinho primeiro. Randy e seus amigos pediram um monte de aperitivos e bebidas caras, ainda fazendo piadas ocasionais sobre minha paciência e como Randy tinha sorte de ter encontrado alguém tão compreensiva. Randy então apontou para mim e disse à garçonete: Mas não se preocupe em trazer comida para ela. Ela está cuidando da silhueta. Mais alguns quilos e precisaríamos de uma mesa maior. Todos riram enquanto eu estava sentada lá, completamente humilhada. Depois que meu vinho chegou, tomei um longo gole. Coloquei-o cuidadosamente na mesa e disse que precisava usar o banheiro. Randy mal me notou. Ele estava ocupado entretendo seus amigos com alguma história sobre como seu chefe era um idiota. No banheiro, fiquei me olhando no espelho por uns bons 5 minutos. Eu não estava chorando. Eu nem estava com raiva ainda. Eu estava simplesmente farta. 3 anos dando desculpas pra ele. 3 anos nos carregando financeiramente. 3 anos ignorando sinais de alerta. E era isso que ele realmente pensava de mim? Foi quando tomei uma decisão. Eu não ia fazer uma cena. Eu não ia chorar ou gritar ou jogar bebidas. Não, Randy merecia algo muito mais. Calculado. Abri o Telegram e rolei por todas aquelas mensagens de voz salvas do Randy. Aquelas em que ele difamava seu chefe como incompetente e fraudulento. E seus pais como fracassados patéticos. Eu tinha dezenas delas salvas na minha pasta de favoritos. Algumas até baixadas no meu celular. Mandei uma mensagem para minha amiga Emma, que mora perto, e perguntei se ela poderia me buscar em 10 minutos. Então voltei para a mesa, sorri para todos, e me desculpei novamente dizendo que precisava fazer uma ligação rápida sobre uma emergência de trabalho. Enquanto saía, parei perto da garçonete e paguei discretamente pelos meus vinhos, e apenas pelos meus vinhos, no meu cartão. Eu disse a ela que o cavalheiro cobriria o resto da conta. Então eu saí, entrei no carro de Emma e bloqueei o número de Randy antes que ele pudesse perceber que eu tinha ido embora. Mas aqui está a questão. Eu não apenas bloqueei o número dele. Eu tinha um plano se formando. Veja bem, ao longo dos anos eu ajudei Randy com inúmeros problemas de tecnologia. Eu tinha acesso ao e-mail dele, suas contas na nuvem, seu aplicativo do banco, para fazer os pagamentos do carro, e até mesmo suas redes sociais. E vamos dizer que eu sei exatamente como a informação pode ser compartilhada da forma mais eficiente. Isso foi ontem à noite. Esta manhã, acordei com 78 chamadas perdidas de números que eu não reconhecia, provavelmente dos amigos dele, e a sequência mais satisfatória de mensagens de pânico do celular de trabalho de Randy, implorando para eu, por favor, falar com ele, e que era só uma piada, e perguntando: O que você fez? O que eu fiz? Bem, isso é uma história para amanhã, quando eu tiver mais tempo para escrever tudo. Vamos apenas dizer que o chefe e os pais dele receberam alguns clipes de voz muito interessantes do Telegram esta manhã, e aquele carro que ele tanto ama, acontece que quando você cancela o pagamento final e fornece ao credor evidências de fraude, eles levam a retomada de posse muito a sério. Mas por vir, preciso terminar de embalar as coisas dele para seu novo lar no lixão local. Editar. Obrigada por todo o apoio nos comentários. Para aqueles que perguntam se isso é real, infelizmente sim. Para aqueles preocupados com questões legais, não se preocupem. Tudo o que fiz foi 100% dentro dos meus direitos. Vou explicar mais na minha próxima atualização. Primeira atualização. Muitos de vocês pediram uma atualização sobre o que aconteceu depois que saí do restaurante. Então aqui vamos nós. Depois que Emma me buscou no restaurante, eu estava nesse estado estranho de calma, como se eu nem estivesse chorando, o que não é normal pra mim. Eu literalmente choro com comerciais de comida de cachorro. Acho que eu estava apenas em choque. Emma ficava perguntando se eu estava bem, e eu lembro de apenas olhar pela janela, pensando em todas as mensagens de voz que eu tinha salvado do Randy ao longo dos anos. Quando chegamos ao apartamento de Emma, eu finalmente desabei, tipo chorando horrores com rímel por toda parte, aquela coisa toda. Emma apenas sentou comigo, trouxe sorvete, massa de cookie, meu favorito absoluto, e me deixou desabafar por umas 2 horas seguidas. Ela nem checou o celular dela uma vez, o que é basicamente a definição de amizade. Por volta da meia-noite, meu celular começou a explodir com mensagens de Randy. No começo, elas eram raivosas, tipo: Onde diabos você foi? E você realmente me deixou com a conta? Então elas mudaram para uma falsa preocupação. Você está bem? E só me avise que você está segura. Pela 1h da manhã, ele estava enviando longos parágrafos sobre como era apenas uma piada e como eu estava reagindo exageradamente. Clássico gaslighting de merda. Eu não respondi a nenhuma delas. Em vez disso, eu fiz uma lista. Eu sou uma notória fazedora de listas, haha. De todas as contas às quais eu tinha acesso, o e-mail dele, de quando eu o ajudei a procurar, emprego.
O Instagram dele, ele sempre esquecia a senha. iCloud dele, configurado no meu notebook quando o dele quebrou. O Spotify dele, compartilhávamos um plano família que eu pagava. O aplicativo do banco dele para os pagamentos do carro. Nosso Netflix compartilhado, novamente, que eu pagava. Enquanto eu escrevia essa lista, percebi o quão completamente insano era que ele tivesse me dado acesso a basicamente toda a sua vida digital. Mas isso também me deu uma sensação estranha de poder? Pela primeira vez no nosso relacionamento, eu senti como se tivesse controle sobre algo. Editar. Algumas pessoas nos comentários estão preocupadas que isso seja ilegal. Não se preocupem. Ele literalmente me deu todas essas senhas e me pediu para gerenciar essas contas para ele. Eu não estou hackeando nada. Na manhã seguinte, depois de talvez 3 horas de sono, comecei meu plano. O primeiro passo foi lidar com o carro. Entrei no aplicativo do banco dele e vi que o pagamento que eu tinha feito na semana passada ainda estava processando. Não tinha sido totalmente compensado ainda. Eu imediatamente liguei para o banco e expliquei que precisava cancelar um pagamento devido à fraude. A pessoa do atendimento ao cliente foi super legal quando expliquei que eu tinha sido manipulada para fazer pagamentos do veículo de outra pessoa. Eles pediram documentação. Então, eu enviei capturas de tela de conversas de texto onde Randy tinha basicamente admitido que o carro era exclusivamente dele, não meu. Eu também mencionei que tinha gravações de voz dele se gabando para amigos sobre como eu estava pagando pelo carro dele. O que eu realmente tinha. De uma daquelas mensagens de voz do Telegram onde ele estava se gabando para seu amigo sobre como eu estava cobrindo todas as suas despesas. O representante do banco me colocou em espera pelo que pareceu uma eternidade. Depois voltou e disse que eles iriam reverter o pagamento enquanto investigavam. Enquanto lidava com as coisas do banco, Randy ligou umas 15 vezes. Mandei ele para a caixa postal todas as vezes. Ele deixou mensagens cada vez mais desesperadas. Primeiro com raiva, depois pedindo desculpas, depois com raiva novamente. Em uma mensagem de voz, ele realmente disse: "Você está exagerando por causa de uma piada estúpida e arruinando nosso aniversário." Nosso aniversário? Aquele em que ele apareceu 2 horas atrasado com seus amigos e me humilhou? Esse aniversário? Hahaha. Ok. Por volta do meio-dia, decidi checar algumas de suas outras contas. Eu não estava planejando fazer nada malicioso, mas estava curiosa se havia algo mais que eu devesse saber. Gente, eu encontrei tudo. Havia dezenas de SMS entre Randy e seus amigos planejando toda a coisa do restaurante. Eles estavam discutindo isso há dias. Um SMS de Jake, seu amigo idiota, dizia: "Mal posso esperar para ver a cara dela quando você disser que não é realmente um jantar de aniversário, haha." Randy respondeu com: "Ela provavelmente vai apenas sentar lá e aceitar." Como sempre. Mas espere. Piora. Enquanto eu continuava rolando, encontrei e-mails com uma garota chamada Amber do trabalho dele. E-mails paquerando, com fotos, datando de meses atrás. Nada dizendo explicitamente que eles estavam ficando, mas definitivamente cruzando linhas. Uma mensagem da semana passada tinha o assunto: "Depois do trabalho?" Com apenas um emoji de piscadela no corpo. A este ponto, eu estava tremendo. 3 anos da minha vida. Milhares de dólares. Todo o apoio e paciência que eu dei a ele. E era assim que ele me retribuía. Fiz uma pausa e preparei um café. Derramei tudo porque minhas mãos estavam literalmente tremendo. Emma tinha ido trabalhar, mas continuava mandando mensagens para saber como eu estava. Mandei um rápido "estou bem" e voltei para minha investigação. Em seguida, abri o Google Drive dele através do e-mail. Ele tinha uma pasta chamada Notas de Voz, onde guardava gravações de chamadas e conversas, principalmente coisas de trabalho. Mas então encontrei uma gravação de 3 meses atrás dele, e Jake rindo sobre como eu era. Basicamente, sua sugar mama, banca patroa. E como ele estava apenas me mantendo por perto até que algo melhor aparecesse. Eu tinha dado tudo a ele, e ele estava rindo nas minhas costas o tempo todo. Então eu fiz outra lista. Enviar clipes de voz para o chefe dele, aqueles onde ele o chama de idiota, incompetente. Enviar clipes de voz para os pais dele, onde ele os chama de fracassados e patéticos. Cancelar todas as assinaturas compartilhadas, embalar as coisas dele, mudar todas as minhas senhas e bloqueá-lo das minhas contas. As mensagens de voz foram fáceis. Eu as tinha todas salvas na minha pasta de favoritos do Telegram. Algumas eu tinha até baixado para o meu celular, porque eram tão chocantes na época. Eu criei uma nova conta no Telegram usando um número temporário. Então enviei os clipes de Randy difamando seu chefe para seu chefe. Encontrei as informações de contato dele no e-mail de Randy. Ele tinha enviado seu currículo para ele recentemente. Eu fiz o mesmo com seus pais, enviando-lhes os clipes onde ele os chamava de fracassados patéticos e zombava deles por não serem bem-sucedidos o suficiente. Eu não adicionei nenhum comentário. Apenas enviei os clipes com uma mensagem simples. Pensei que você deveria ouvir como Randy fala sobre você quando você não está por perto. Em seguida, entrei em todas as nossas contas compartilhadas, Netflix, Spotify, etc. E mudei as senhas ou as cancelei inteiramente. Foi tão bom removê-lo sistematicamente da minha vida digital. Então veio a parte difícil, embalar suas coisas. Randy morava comigo há mais de 2 anos. Então ele tinha muitas coisas na minha casa. Comecei com suas roupas, enfiando-as em sacos de lixo.
sem nem mesmo dobrar, o que pareceu rebelde, já que eu sempre dobrava a roupa suja dele. Enchi 7 sacos apenas com roupas e sapatos. Eu estava na metade das coisas do banheiro quando minha campainha tocou. Meu coração literalmente parou. Espiei pelo olho mágico e... era o Randy. Ele estava parado lá, parecendo todo triste com flores na mão. Flores. Como se isso fosse consertar alguma coisa. Eu não atendi. Afastei-me da porta e sentei no chão do meu corredor, tentando não fazer barulho. Ele tocou de novo e de novo. Então começou a bater, depois a ligar para o meu celular, que eu tinha colocado no silencioso. Finalmente, ele começou a gritar através da porta sobre como eu estava sendo infantil e precisava conversar como adultos. Depois de cerca de 20 minutos disso, um dos meus vizinhos deve ter ameaçado chamar a segurança do prédio, porque ele finalmente foi embora. Mas não antes de deslizar um bilhete por baixo da minha porta que dizia: "Precisamos conversar. Desculpe por ontem à noite. Era para ser uma piada. Por favor, me ligue." Uma piada? Ser publicamente humilhada e degradada pela pessoa que deveria te amar não é uma piada. Voltei a embalar suas coisas com determinação renovada. Às 18 horas, eu tinha tudo dele em sacos de lixo perto da porta. 15 sacos no total. 3 anos de relacionamento reduzidos a 15 sacos de lixo. Foi quando meu celular apitou com uma notificação de e-mail. Era do banco. Eles tinham aprovado a reversão do pagamento. O dinheiro estava sendo devolvido à minha conta dentro de 3 a 5 dias úteis. Eu literalmente fiz uma dança da felicidade na minha sala de estar. Quase imediatamente depois, recebi uma mensagem frenética de Randy. "Por que tem um guincho no meu apartamento? O que você fez com o meu carro?" Eu não respondi, mas sorri. Muito. Por volta das 20 horas, meu celular basicamente explodiu com notificações. Acontece que o chefe de Randy tinha recebido os clipes de voz e imediatamente o chamou para uma reunião. Pela sequência de mensagens cada vez mais desesperadas que Randy me enviou, não correu bem. Aparentemente, seu chefe já estava desconfiado sobre algumas questões de trabalho há algum tempo, e ouvir Randy chamá-lo de idiota incompetente que não conseguiria encontrar o próprio traseiro com as 2 mãos foi a gota d'água. Randy foi colocado em regime de observação, aguardando uma análise mais aprofundada. Seus pais também receberam seus clipes e ligaram para ele aos prantos, perguntando por que ele diria coisas tão horríveis sobre eles. De acordo com suas mensagens, sua mãe estava histérica, e seu pai nem falava com ele. Às 28 horas, Randy estava me enviando longas e divagantes mensagens sobre como eu tinha arruinado a vida dele, e como uma piada ruim não justificava o que eu tinha feito. Ele alternava entre implorar por perdão e me ameaçar com ações legais. Eu salvei todas as mensagens, mas não respondi a nenhuma. Dormi na casa de Emma novamente naquela noite porque, honestamente, estava com um pouco de medo de que ele aparecesse bêbado ou algo assim. Mas de manhã eu me senti mais leve, como se eu finalmente tivesse me defendido depois de anos deixando ele pisar em mim. O próximo passo era descobrir o que fazer com todas as coisas dele. Eu não podia manter 15 sacos de lixo no meu apartamento, e eu definitivamente não queria vê-lo para devolvê-los. Foi quando Emma sugeriu algo que me fez engasgar. "E se a gente levasse tudo para o lixão?" Parecia extremo. Mesmo depois de tudo, eu não tinha certeza se poderia simplesmente jogar fora todos os seus pertences. Mas então eu lembrei dos e-mails. A humilhação planejada. A traição. Os 3 anos sustentando-o enquanto ele ria nas minhas costas. Então, esta manhã, Emma pegou a caminhonete do irmão dela e nós carregamos todos os 15 sacos. Verifiquei uma última vez para ter certeza de que não havia nada super importante como certidões de nascimento ou itens de família insubstituíveis. Eu não sou um monstro. Então dirigimos até o lixão local e... bem, nós despejamos tudo, não vou mentir. Ver o caminhão de lixo compactar todas as suas roupas de grife e colecionáveis estúpidos de videogame foi surpreendentemente terapêutico. Enquanto voltávamos, Randy ligou de um número que eu não reconheci. Suponho que ele pegou um telefone emprestado, já que eu tinha bloqueado o dele. Eu não atendi, mas ele deixou uma mensagem dizendo que seu carro tinha sido retomado e ele precisava pegar suas coisas no meu apartamento para, pelo menos, ter algo para vestir para ir trabalhar amanhã. Tarde demais, Randy. Tarde demais. Estou de volta ao meu apartamento agora. Parece estranhamente vazio sem todas as coisas dele. Mas também... pacífico? Eu troquei todas as fechaduras hoje. Meu senhorio foi super compreensivo quando expliquei a situação. Eu sei que algumas pessoas podem pensar que o que eu fiz foi extremo. Mas depois de 3 anos colocando-o em primeiro lugar e sendo tratada como um capacho, pareceu exatamente o que ele merecia. Mais atualizações virão conforme as consequências continuam. O amigo dele, Jake, tem bombardeado meu celular com mensagens raivosas. E aparentemente a Amber do trabalho agora está confusa sobre por que Randy está de repente sendo tão frio com ela. As peças do dominó ainda estão caindo. Editar. Para aqueles que perguntam sobre questões legais, não se preocupem. Verifiquei com um amigo que entende dessas coisas. O carro estava no nome dele, mas eu fiz os pagamentos como presentes. Eu nunca fui legalmente responsável por ele. Além disso, eu guardei todos os documentos realmente importantes que encontrei. Eu não sou tão mesquinha, haha. Segunda atualização. Vocês são literalmente os melhores. O apoio no meu último post foi insano e muitos de vocês queriam outra atualização. Então, aqui está o chá e a fofoca sobre tudo o que aconteceu na semana passada, desde que os pertences de Randy encontraram seu novo lar no lixão local, haha. Enfim, na manhã seguinte à viagem ao lixão, acordei com um som estranho de arranhado na porta do meu apartamento.
Tipo, não alto o suficiente para ser uma batida, mas definitivamente havia alguém lá. Eu verifiquei a câmera da minha campainha. Graças a Deus, instalei uma no ano passado depois daquela situação de roubo de pacotes no meu prédio. E vi Randy sentado no chão do lado de fora da minha porta, parecendo completamente destruído. Seu cabelo estava todo bagunçado. Ele estava usando as mesmas roupas de 2 dias atrás, e ele estava apenas escrevendo algo. Aumentei o volume e percebi que ele estava deslizando bilhetes por baixo da minha porta, um por um. Fui na ponta dos pés até a porta, ainda de pijama, e vi uns 7 bilhetinhos de papel que tinham sido empurrados por baixo. Cada um tinha uma mensagem diferente. Por favor, fale comigo. Eu preciso das minhas coisas para o trabalho. Meu chefe vai me demitir. Meus pais não falam comigo. Meu carro sumiu. O que você disse a todos? Estou dormindo no carro do Jake, por favor, atenda. Parte de mim sentiu um pinguinho de pena ao vê-lo assim, por cerca de 3 segundos. Então eu lembrei de ficar sentada sozinha naquele restaurante por 2 horas, enquanto ele planejava me humilhar. Não, hoje não, Satanás. Eu silenciosamente recolhi todos os bilhetes, evidência caso necessário, e fui fazer café. Minha cafeteira Keurig decidiu parar de funcionar no meio do processo. Claro que escolheria agora para quebrar. Então tive que recorrer ao café instantâneo de emergência que guardo para quedas de energia. O dia já estava começando de forma estelar, haha. Enquanto saboreava meu café triste, chequei meu celular. 83 chamadas perdidas durante a noite, mensagens de números que eu não reconhecia e 17 mensagens de voz. Randy esteve ocupado. Eu estava prestes a deletar todas quando notei uma da mãe dele. Interessante, decidi ouvir aquela. Ela parecia chateada, mas não com raiva. Ela me agradeceu por abrir os olhos dela sobre como seu filho realmente se sentia e perguntou se poderíamos conversar algum dia. Ela disse que não tinha ideia do comportamento de Randy e estava profundamente envergonhada por ter criado alguém que trataria uma parceira daquela maneira. Eu salvei aquela mensagem de voz, mas deletei o resto. Editar. Muitos de vocês estão perguntando se eu liguei de volta para a mãe dele. Ainda não. Ainda estou processando tudo e não quero ser puxada para o drama familiar. Talvez um dia. Eu estava me preparando para ir para a casa da Emma. Meu apartamento parecia estranhamente vazio e eu continuava pulando a cada som, quando minha campainha tocou. Chequei a câmera novamente e... Randy tinha sumido, mas seu amigo Jake estava lá. Ótimo. Eu não atendi, mas Jake começou a falar de qualquer maneira, sabendo que eu podia ouvir pela porta. Ele disse que Randy era um homem quebrado e que eu precisava parar com esse jogo de vingança, porque tinha ido longe demais. Então ele disse algo que me fez parar. Ele alegou que nunca esteve no restaurante e não tinha ideia do que Randy fez até depois. Espera, o quê? Mas ele estava lá. Eu literalmente o vi rir das piadas de Randy sobre mim. Ele estava seriamente tentando aplicar gaslighting em mim também? Verifiquei a gravação da câmera da campainha mais tarde e percebi que Jake estava filmando o tempo todo em que estava falando, provavelmente tentando me fazer dizer algo que ele pudesse usar contra mim. Idiota sorrateiro. Depois que Jake foi embora, peguei uma mala de mão e fui para a casa da Emma. No caminho, decidi checar minha conta bancária. Ansiedade, né? E vi que o reembolso do pagamento do carro já havia sido processado. Isso foi rápido. Geralmente essas coisas demoram uma eternidade. Eu fiz uma pequena dança da felicidade ali mesmo, na calçada, provavelmente parecendo uma completa maluca para todos que passavam por Lowell. Na casa da Emma, pedimos comida e eu finalmente me senti segura o suficiente para analisar tudo o que tinha acontecido sistematicamente. Ela me ajudou a fazer uma linha do tempo de todos os eventos. Eu disse que sou uma pessoa de listas. Humilhação no restaurante. Quinta à noite. Descobri os e-mails de Randy. Planejando tudo, sexta de manhã. Enviei. Clipes de voz para o chefe e os pais. Sexta à tarde. Pertences levados ao lixão, domingo de manhã. Parecia tão calculado quando escrito assim. Por um momento, me perguntei se eu tinha ido longe demais. Emma deve ter visto minha expressão porque pegou meu celular. Abriu as capturas de tela dos e-mails de Randy, planejando minha humilhação e me fez lê-los novamente em voz alta. Não, eu não tinha ido longe demais. Nem de perto. Mais tarde, naquela tarde, fiquei curiosa sobre o quão eficaz minha pequena operação no Telegram tinha sido. Criei uma nova conta no Instagram. Não se preocupe. Usei um nome completamente aleatório e uma foto de banco de imagens. E procurei o perfil de Randy, que estava público porque ele está tentando construir uma marca pessoal. Palavras dele, não minhas. Meu Deus, gente. O post mais recente dele era um longo e divagante pedido de desculpas sobre como ele cometeu alguns erros e magoou pessoas que não mereciam. Clássico vague booking, postar indiretas, sem realmente admitir o que fez. Os comentários eram uma bagunça. Seus amigos perguntando o que aconteceu. Uma garota, provavelmente Amber, comentou: "Me liga?" com um emoji de rosto triste. E o primo dele escreveu: "A vovó está perguntando por que você não está atendendo as ligações dela." Enquanto eu estava rolando, ok, tudo bem, eu estava totalmente stalkeando. Recebi uma mensagem de um amigo em comum, Damon. Ele é mais amigo de Randy do que meu. Então fiquei surpresa ao receber notícias dele. A mensagem dizia apenas: "Podemos conversar?" Não estou tomando partido. Só confuso. Eu ignorei a princípio, mas ele continuou: "Randy disse a todos que você hackeou as contas dele e roubou dele. Mas isso não parece com você.
Hackeou as contas dele? Roubou dele? Ah, de jeito nenhum. Eu liguei para Damon imediatamente. Ele atendeu no primeiro toque e parecia genuinamente chocado por ouvir de mim. A conversa foi esclarecedora. De acordo com Damon, Randy tinha contado a todos uma história completamente diferente. Ele alegou que eu enlouqueci depois de uma piadinha no jantar. Hackeei suas contas pessoais, roubei dinheiro dele e destruí todas as suas posses por causa de histeria feminina. Suas palavras exatas. Ele estava se pintando como a vítima de uma ex-namorada louca. Respirei fundo e fiz uma pergunta a Damon. Você quer saber o que realmente aconteceu? Quando ele disse sim, eu não me segurei. Eu contei tudo a ele. A espera de 2 horas, a humilhação pública, a descoberta dos e-mails planejados, as mensagens de voz que Randy enviou sobre seu chefe e pais, o fato de que eu estava pagando pelo carro dele enquanto ele zombava de mim nas minhas costas. Eu até toquei pra ele um dos clipes de voz que eu tinha guardado, onde Randy me chamava de seu caixa eletrônico pessoal, para seus amigos. Houve um longo silêncio no telefone. Então Damon apenas disse, puta merda. Ele tem mentido para todos nós. Aparentemente, Randy vinha contando histórias sobre mim há meses para seu grupo de amigos, alegando que eu era grudenta, financeiramente controladora e emocionalmente instável. Nada disso era verdade, mas eles acreditaram nele porque, bem, ele era amigo deles. Damon se desculpou por não ter entrado em contato antes e perguntou se ele poderia contar aos outros a verdade. Eu disse que ele poderia compartilhar o que eu lhe contei. Na manhã seguinte, finalmente me senti pronta para voltar ao meu apartamento. Emma veio comigo, ela é seriamente a melhor amiga de todas, para garantir que Randy não estivesse à espreita. O corredor estava limpo, mas havia mais bilhetes sob minha porta. Desta vez, eles eram mais raivosos. Você está arruinando minha vida. E você vai se arrepender disso. E o meu favorito pessoal? Eu sei o que você fez com minhas coisas. Sim, eu as levei para o lixão. Isso não era exatamente um segredo, haha. Passei o dia fazendo uma limpeza profunda no meu apartamento e reorganizando os móveis. É incrível como mover um sofá para uma parede diferente pode fazer um espaço parecer completamente novo. Joguei fora os lençóis da nossa cama, muitas memórias, e comprei novos online. Eu até pendurei algumas impressões de arte que estava guardando no armário porque Randy achava que eram femininas demais. Meu apartamento estava se tornando meu novamente. A manhã de quarta-feira trouxe um novo desenvolvimento. Recebi um e-mail do local de trabalho de Randy, não do chefe dele, mas do RH. Eles estavam investigando uma situação e queriam saber se eu estaria disposta a fornecer qualquer informação relevante sobre a conduta profissional de Randy. Eu suponho que seu chefe mostrou os clipes de voz ao RH depois de colocar Randy em observação. Eu respondi que compartilharia o que eu sabia, o que se limitava a mensagens de voz que Randy me enviou voluntariamente, onde ele discutia seu local de trabalho e colegas. Eu enfatizei que não gravei nada sozinha nem obtive nada ilegalmente. Eles pareceram satisfeitos com isso e me pediram para encaminhar quaisquer mensagens relevantes. Enviei-lhes 3 das piores, onde Randy chamava seu chefe de incompetente, afirmava estar fazendo o trabalho de seu chefe por ele e admitia fazer pausas prolongadas sem contar a ninguém. Eu não sei o que aconteceu depois disso, mas o Instagram de Randy naquela noite tinha um post enigmático sobre desemprego na América. Então, tirem suas próprias conclusões, haha. Quinta-feira foi quando as coisas ficaram estranhas. Eu estava no supermercado quando literalmente esbarrei na mãe de Randy. Constrangedor. Tentei sorrir educadamente e seguir em frente, mas ela me parou. Ela perguntou se poderíamos conversar por 1 minuto. Ela não estava com raiva de forma alguma. Em vez disso, ela me agradeceu por enviar aqueles clipes de voz. Aparentemente, ela e o pai de Randy o vinham apoiando financeiramente há anos, sem perceber que ele estava zombando deles nas costas. O carro que eu pensei que estava ajudando a pagar, eles tinham, na verdade, dado a entrada e assinado o empréstimo como fiadores. Randy estava pegando dinheiro deles e de mim. Ela se desculpou por criar alguém que trataria qualquer pessoa da maneira como Randy me tratou. Eu podia ver que ela estava genuinamente de coração partido. Eu não tive coragem de contar a ela sobre os e-mails planejando minha humilhação ou sobre a outra garota. Algumas coisas os pais simplesmente não precisam saber. Quando cheguei em casa, havia um pacote do lado de fora da minha porta. Sem bilhetes dessa vez, apenas uma pequena caixa da Amazon. Fiquei nervosa ao abrir, pensando que poderia ser algum presente estranho de Randy. Mas dentro havia um vale-presente do Starbucks e um bilhete da minha vizinha do outro lado do corredor me agradecendo por finalmente me livrar daquele idiota barulhento. Aparentemente, Randy colocava música alta quando eu não estava em casa e tinha sido rude com vários vizinhos. Quem diria? Ontem à noite, exatamente uma week após o incidente do restaurante, eu finalmente mudei todas as minhas redes sociais para privado e bloqueei as novas contas de Randy. Ele criou 3, desde que bloqueei as originais. Eu também mudei meu número de telefone, o que eu estava adiando porque é um baita incômodo, mas valeu a pena pela paz de espírito. E então esta manhã, rufem os tambores por favor, recebi uma carta da empresa de financiamento do carro confirmando que o empréstimo havia sido encerrado e o veículo retomado. Eles incluíram fotos do carro sendo guinchado de fora do apartamento de Jake, onde Randy aparentemente tem ficado. A carta afirmava que, devido às evidências fornecidas sobre representação fraudulenta, eles não iriam tomar nenhuma medida adicional contra mim. O empréstimo era problema de Randy agora. Emma ligou para saber como eu estava e perguntou se eu me sentia mal por algo disso. Pensei sobre isso por 1 minuto e percebi, eu não sinto, nem um pouco.
Randy passou 3 anos tirando tudo o que podia de mim. Meu dinheiro, meu tempo, minha autoestima. Tudo o que fiz foi mostrar a todos quem ele realmente é, usando suas próprias palavras e ações. Então, o que vem a seguir? Comecei a colocar o dinheiro do pagamento do carro em uma conta poupança. E estou considerando adotar um gato do abrigo local. Algo que Randy nunca permitiria porque ele alegava ser alérgico. Ele não era. Uma vez encontrei anti-histamínicos na bolsa de ginástica dele que ele tomava antes de visitar seus pais que têm gatos. Quanto a Randy, a última vez que eu vi de Damon, ele ainda está no sofá de Jake. Ainda não tem emprego. Seu carro se foi. Suas coisas se foram. E sua reputação está em frangalhos. Tudo porque ele não resistiu a humilhar publicamente a única pessoa que o estava sustentando por anos. Jogue jogos estúpidos. Ganhe prêmios estúpidos, eu acho, editar. Obrigada por todo o apoio, pessoal. Para responder a algumas perguntas comuns. 1. Não, eu não acho que vou falar com Randy novamente. Nem mesmo para ter um fechamento. 2. Sim, eu verifiquei com um amigo que entende de assuntos legais. Tudo o que fiz estava dentro dos meus direitos. 3. Não, eu não guardei nada dele, exceto documentos importantes que vou enviar para os pais dele. 4. Sim, estou pensando em trocar as fechaduras novamente porque estou paranoica de que ele tenha feito cópias. 5. Atualizarei novamente se algo importante acontecer. Mas espero que este capítulo da minha vida esteja encerrado. Editar. 2. Várias pessoas perguntaram sobre as mensagens de voz e como eu as enviei. Eu não fiz nada complicado. Eu literalmente apenas encaminhei as mensagens de voz do Telegram que ele me enviou para as pessoas sobre as quais ele falou nelas. O Telegram torna super fácil encaminhar mensagens ou salvá-las e enviá-las em um novo chat. Nenhum hackeamento necessário. Última atualização. Olá, família do Reddit. Já faz uma eternidade desde minha última atualização. Tipo 6 meses, meu Deus. E muitos de vocês me mandaram DMs perguntando como as coisas terminaram depois de toda a saga do Randy. Achei que era hora de um post de encerramento adequado. Primeiro de tudo, eu me mudei. Cerca de um mês depois que tudo aconteceu, eu ainda estava me sentindo estranha no meu antigo apartamento. Meu contrato de aluguel estava terminando de qualquer maneira. Então encontrei um lugar menor, mas mais fofo, do outro lado da cidade. Custa um pouco mais, mas vale cada centavo pela paz de espírito. Além disso, eu adotei uma gata. O nome dela é Cami, e ela é uma tartaruga, tipo de pelagem atrevida que absolutamente odeia homens por algum motivo. Meu irmão veio me ajudar a montar uma estante de livros, e ela sibilou para ele o tempo todo. Mas ela literalmente dorme no meu travesseiro toda noite, ronronando como um cortador de grama. Alma gêmea? Eu tenho guardado o dinheiro do pagamento do carro que costumava ir para o Mustang de Randy, e já acumulou mais de 2.300 $. Estou usando parte dele para uma viagem solo para Portland no próximo mês. Eu nunca viajei sozinha antes, e estou nervosa, mas também super animada. Caracteres, 1015. Agora, as atualizações sobre Randy, porque eu sei que é por isso que a maioria de vocês está aqui, haha. Cerca de um mês após meu último post, Randy perdeu o emprego completamente. Não por causa das mensagens de voz que enviei, embora elas não tenham ajudado, mas porque ele continuava chegando atrasado e aparentemente teve um colapso em uma reunião de equipe. Eu sei disso porque a mãe dele ainda me manda mensagens ocasionalmente. Nós desenvolvemos uma estranha, não amizade exatamente, mas respeito mútuo. Randy voltou a morar com seus pais por um tempo, mas segundo a mãe dele, isso não durou muito. Ele continuava quebrando as regras da casa. Chegando em casa bêbado às 3 da manhã, não ajudando em nada, sendo rude com eles. Então, eles lhe deram um ultimato. Arranje um emprego e contribua ou mude-se. Ele escolheu se mudar, e agora está aparentemente dormindo em sofás de vários amigos, embora seu círculo de amizades tenha diminuído drasticamente. Seu carro foi vendido em leilão pela empresa de financiamento e, pasmem, foi vendido por menos do que ainda era devido, então ele ainda tem que fazer pagamentos de um carro que ele nem tem mais. A mãe dele disse que ele tentou me culpar legalmente por isso. Mas o próprio advogado dele disse que ele não tinha um caso, causa-ganha, já que os pagamentos que fiz foram considerados presentes e eu tinha evidências da fraude dele. A garota do trabalho dele, Amber, é aparentemente a namorada dele agora, embora pelo que eu vi através de amigos em comum, é super tóxico. Ela descobriu que ele estava conversando com outras garotas no Tinder enquanto estava com ela, mas o aceitou de volta mesmo assim. Eles terminaram e voltaram umas 4 vezes já. Pobre garota. Está onde eu estava há 3 anos, e eu genuinamente espero que ela perceba isso mais rápido do que eu. Quase esqueci a parte mais estranha de toda essa saga. 3 meses atrás, o irmão de Randy entrou em contato comigo no Instagram. Nós só tínhamos nos encontrado umas 2 vezes durante meu relacionamento com Randy, então foi super aleatório. Ele se desculpou pelo comportamento do irmão, e então me chamou para sair. Eu fiquei tipo, senhor, isso não é apropriado, haha. Eu educadamente recusei, e o bloqueei também. Algumas pessoas têm zero autoconsciência. Eu juro, eu somei aproximadamente quanto eu gastei com Randy ao longo dos nossos 3 anos juntos. Entre os pagamentos do carro, cobrindo o aluguel quando ele estava entre empregos, pagando pela maioria dos nossos encontros e vários empréstimos que nunca foram pagos, e chegou a mais de 30 mil $. Isso é a entrada de uma casa. Eu poderia ter viajado o mundo. Eu poderia ter pago meus empréstimos estudantis.
Em vez disso, eu financiei o estilo de vida de alguém que me chamou de cachorrinho patético, na minha cara. Editar. Algumas pessoas nos comentários estão dizendo que eu fui longe demais por fazê-lo ser demitido e enviar coisas para seus pais. Primeiro, eu não o demiti. Suas próprias palavras o demitiram. Segundo, se você ainda está defendendo ele depois que ele planejou e executou uma humilhação pública de alguém que o apoiou por anos, talvez examine por que isso acontece. Alguns de vocês perguntaram se eu consideraria falar com ele novamente para ter um fechamento de ciclo, ou algo assim. A resposta é não. Eu não preciso ouvir suas desculpas ou seu lado da história. Meu fechamento de ciclo veio quando eu saí daquele restaurante 6 meses atrás. Tudo desde então tem sido apenas a confirmação de que fiz a escolha certa. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e, claro, se inscrever no canal.